Por que entender quem Jesus não é um revolucionário, não é o maior psicólogo do mundo, ainda que seja o maior psicólogo, mas não é uma visão assim, simplesmente uma visão acadêmica, um conhecimento acadêmico? Por que entender quem Jesus como diz o pastor Fowler, fará a diferença na minha vida, nos conceitos e na mudança? Por quê? Quanto maior o conhecimento, maior o comprometimento, né? Se eu defino Cristo de maneira errada, eu vou me definir de maneira errada também. Se Ele não é Deus, então a vaga está aberta. E é bem provável que eu vá querer assumir essa vaga. Mas se eu entendo que há um Deus, há um Cristo, há um Messias, há uma salvação, isso me recoloca como ser humano no meu lugar devido. Historicamente, a gente tem exaltado demais o ser humano e rebaixado Deus ao lugar do ser humano. A gente faz coisa que era para Deus fazer ou quer fazer coisas que são de Deus e quer que Deus faça as nossas coisas. Essa inversão ela tem causado uma porção de coisas historicamente, né? Mas Cristo é Cristo, né? E conforme nós vamos ver aí, eu preciso conhecê-lo. Esse não pode ser um conhecimento técnico, assim. A gente pode ter uma pessoa que conheça muito a respeito de Jesus, mas não ter uma vida transformada. Você pode ter um conhecimento intelectual, saber quem ele é, o que ele faz, como você pode saber a meu respeito, meu nome, sou pai, sou pastor, vivo em tal lugar, e não me conhecer pessoalmente como um amigo. Então, o conhecimento objetivo é uma coisa, o conhecimento subjetivo é outra coisa. Nós precisamos dos dois para conhecer Jesus como pessoa, como alguém que se relaciona comigo. A verdade é que a gente não diminui Jesus. Ele é realmente um grande filósofo, ele é um grande psicólogo, mas ele não é só isso. Dizer isso seria reduzir demais a figura do Filho de Deus. O cristianismo não acredita só no aperfeiçoamento humano, que a gente pode melhorar de vida. O cristianismo acredita na redenção do ser humano. É impossível para a gente sozinho melhorar completamente de vida. A gente precisa de uma influência externa, a influência é Jesus. Nós podemos estar falando hoje para alguém que esteja tendo contato pela primeira vez, estou ouvindo a respeito de Jesus. O que você diria para ele assim? Como você se aproximar para conhecer exatamente quem é Jesus? De que forma? Jesus está onde sempre esteve para a gente, nas páginas da Bíblia, mas além disso, a revelação de Deus está na natureza, a revelação de Deus fala a nossa consciência. É possível aproximar-se de Jesus com um olhar interior, né? Olhando mais para dentro, no silêncio da alma, disse uma escritora famosa, ouve-se mais nítida a voz de Deus. Então, é necessário aproximar-se de Jesus com um olhar acadêmico para entender perfeitamente que ele realmente existiu, o que ele realmente fez, mas é necessário olhar como uma pessoa a quem eu devo conhecer. O Evangelho de Lucas está preocupado com isso. Por exemplo, ele coloca Jesus como uma pessoa, por isso ele cita personagens, foi no período por ocasião do recenseamento. Então, e ele situa Jesus ali, ele está preocupado também em apresentar Jesus como uma pessoa, não um mito, né, que nós estudamos na semana retrasada, na semana passada, eu creio. Não como um mito, mas como alguém real que está preocupado com cada um. Né? Ele identifica muito isso. No nosso guia de estudos, nós temos aqui duas reações interessantes a respeito da apresentação de Jesus. A primeira está em Lucas capítulo 4, versos 16 até o verso 30, que é depois de Jesus ter ido à sinagoga e ter lido o texto de Isaías que falava a respeito dele. Nós conhecemos, o Espírito do Senhor está sobre mim. O texto bíblico diz no verso 22 que eles se maravilhavam das palavras. Mas quando Jesus se apresenta realmente, de fato, quem ele é, eles se tornam incrédulos. E no verso 29 que diz que e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cima do monte do qual estava edificado, para de lá o precipitarem para baixo. Jesus, porém,
passando por entre eles, retirou-se. Nós temos aqui uma visão equivocada a respeito do ministério de Jesus e do propósito pela qual ele veio. Não só em Lucas, mas nos outros evangelhos também, é interessante notar que as pessoas tinham visões bem diferentes acerca de quem é Jesus. A gente se aproxima de Deus sempre com uma expectativa, né? Como alguém disse uma vez, a gente não olha Deus do jeito que Ele é, nós o olhamos do jeito que nós somos, né? Eu trago as minhas preconcepções, as minhas ideias, a minha estrutura, os meus traumas, a minha forma de ver, os meus óculos acabam influenciando a maneira como eu vejo a Deus. Isso daqui já era realidade naquela época. Você tem gente na Bíblia que esperava um profeta, a reencarnação de pessoas específicas, de Elias, de Moisés. Você tem gente que só esperava um rabi, né? Era um Nicodemos, ele fala, o senhor é um professor, o senhor é um rabi. Havia gente que esperava um libertador social, havia gente que esperava, enfim, né? Eram algumas expectativas aqui. E a forma como Cristo vai se apresentando, as palavras que ele usa ou as atitudes que ele tem vão responder a essa expectativa que as pessoas tinham. Então, aqui no caso, eles tinham uma expectativa de que o Messias seria um grande mestre, mas não seria alguém que iria se apresentar como sendo superior a eles, mas provavelmente iria se engajar no sistema de ensino deles, ali na política deles e nunca contrariá-lo. Então, a forma como Cristo se apresentou aqui assustou, porque ele feriu uma expectativa deles aqui. Eles esperavam uma coisa, mas viram um outro Messias. Isso daqui criou um choque. Nós temos esses choques. Às vezes a gente espera Deus de uma forma e Deus se revela de outra forma totalmente diferente. Exatamente. E eu queria acrescentar ainda Por favor, um item. A terra de um homem famoso se orgulha quando ele volta lá. Esse é o nosso filho, está fazendo milagres, todo mundo está gostando dele. É um amor meio interesseiro, porque não estou pensando só no bem dele, mas no meu mesmo, por ser conterrâneo, por ser parente. E era isso que admiravam em Jesus. Quando ele disse... que o profeta não seria... ele disse, olha, é mais do que isso. E o pessoal disse, bom, aí chega, a gente só queria um primo, né, um vizinho legal. E ele foi rejeitado. Uma das primeiras demonstrações da sua divindade é que ele escapou da morte, andando pelo meio daquela multidão sem que ninguém percebesse. Ele nunca usou a sua divindade a seu próprio favor, sempre usou a favor dos outros, mas nesse momento ele precisava demonstrar quem ele era mesmo. Ele disse e mostrou. Nós podemos ter pessoas assim que estejam, às vezes, se aproximando de Jesus com essa visão pré-definida. Eu não olho como ele é, mas eu olho a partir da minha perspectiva. Como ter um olhar correto para que não haja decepção? Eles esperavam o rei, esperavam o libertador, de repente não veio o rei libertador. De alguma forma nós não esperamos também? Às vezes a gente olha assim, é o que vai salvar meus negócios, é o que vai pagar minhas dívidas, é o que vai curar. E engraçado que às vezes Cristo fazia aquilo que se esperava, mas outras vezes ele não fazia. Então os milagres dele não era para mostrar o poder dele apenas, não era por fazer o milagre, mas era uma autorrevelação. Então por trás de cada ação está aqui quem é Deus. Agora a sua pergunta é como é possível conhecer Deus além da minha visão? Criando uma intimidade com os canais que ele criou de revelação. O Deus que é o Deus que se revela pela natureza, né? pela história, por Cristo e pela própria Bíblia, né? Às vezes alguns líderes religiosos também vendem uma imagem de que não que ele não seja, não que ele não possa, mas como você mencionou, nem sempre ele fará, não quer dizer que ele não pode, é a leitura de cada um. É da natureza humana querer usar Deus. Um poder tão grande, isso não é só presente no cristianismo, mas em todas as religiões, no animismo, quando imagina-se que haja um poder aí na natureza que eu posso, dizendo algumas palavras, usá-lo a meu favor. E muitos pensam em Deus nesses benefícios materiais. Quando os maiores benefícios que Deus nos tem reservado são os benefícios espirituais. Bênçãos materiais a gente pode pedir. E se Ele quiser lhe dar, a gente deve dizer, seja feita a tua vontade.
As bênçãos espirituais estão sempre ao nosso dispor. Curas Ele fará. Fará, mas algumas vezes. Agora, perdão Ele dará sempre. Poder Ele dará sempre. Sabedoria, Paz. calma, paz, espírito, um alívio para a ansiedade, a devolução da alegria depois de um momento de dor. Esses são os maiores presentes de Deus. Ele está sempre pronto a dar. E as pessoas que se aproximam dele, buscando só benefícios materiais, nunca vão compreender tudo de Deus. Mas os que buscam tudo que Ele pode dar e ser, vão encontrá-lo. Quero sublinhar a frase, pastor, nem sempre só perspectivas ou visão, esperar de Deus coisas materiais darão para a gente uma visão correta de quem é realmente Jesus. Seria um pragmatismo, um utilitarismo, querer usar Deus, quando na verdade é Deus que nos usa. Agora, pastor, só complementando aqui, a Bíblia ensina para a gente, e a vida também, que até mesmo aquelas pessoas que conseguem ver a Deus de uma forma bíblica, o conhecem, andam com Ele, possuem essa intimidade, em algum momento eles também vão sofrer com essa questão da dúvida. A fé, ela passa também por uma dúvida, uma situação que você não esperava, alguma coisa. A gente nunca se livra do nosso olhar humano quando a gente olha para Jesus, né? Até um ponto que é levantado aqui na história de João Batista, né? Exatamente. Ele apresentou Jesus, olha, aqui está o Filho de Deus, esse tira o pecado do mundo, nem o outro tira, esse tira. E é o que apresenta ali e tal, batiza Jesus e pouco tempo depois ele manda alguém perguntar, olha, confere se é mesmo aí, porque né, não está batendo aqui. E ele ainda tinha uma expectativa. E a forma como Cristo responde para ele mostra que Cristo é sempre mais do que a nossa expectativa. Ele é maior, ele é maior. E a resposta não vem em palavras, né? Você colocou um aspecto importante. Ela não vem em palavras, mas ela vem, isso o que o pastor citou, está em Lucas capítulo 7, versos 18 a 23, mas a resposta vem através de atos. De atos, de obras. Uma característica especial de Lucas, do Evangelho de Lucas, é que ele, o único escritor não judeu das Escrituras, o que mais detalhes descreve por causa da sua natureza médica, como se estudou no início do trimestre, ele se preocupa especialmente com as pessoas aparentemente frágeis, ou realmente frágeis. Os esquecidos, os marginalizados, os pobrezinhos, os ricos que eram desprezados, para ele também eram gente carente, e são mesmo. E nesse momento, ele destaca uma característica que ele destaca em outros pontos do Evangelho. Por exemplo, o próprio pai de João Batista duvidou um pouco das promessas. Exatamente. No fim, os discípulos no caminho de Emaús ainda não entendiam tudo de Jesus, mostrando que mesmo que você seja um cristão fiel, praticante, atuante, a gente não está livre das fraquezas da natureza humana. Forte é Deus e nós dependemos dele. Sempre a gente vai ter uma dúvida ou outra, mas Deus é capaz de suprir as dúvidas, mostrando se preciso atos, se preciso palavras, se preciso sinais, e em alguns momentos pelo silêncio. Muito bem lembrado. A gente não pode esquecer que João Batista está na prisão aqui. E aí ele está enfraquecido, né? Esperando um libertador e ele preso, né? Exatamente. Esperando um rei e ele um servo. Um contrassenso. Né? Não vai fazer alguma coisa por libertar. mim? Eu estava bem antes dele, agora... Exatamente. Como foi mencionado aqui, ele é o único judeu, o único que não é judeu, está dentro do cânon com dois livros, Lucas e Atos. Ele, o que tecnicamente nós chamamos de gentil. É a visão dos 4 evangelhos, uma visão diferente, porque ele está levando a figura de Jesus Cristo para um público não judeu. Isso faz a gente entender ainda mais a pessoa de Jesus, aquele que tem sensibilidade, aquele que se importa com todos, em todos os lugares. No nosso guia de estudos, nós temos 2 aspectos para serem considerados aqui, que são bem interessantes. O primeiro, eu vou citar o texto, Lucas capítulo 1, verso
31, nós vamos entender um pouquinho mais sobre quem é Jesus. Ele cita alguns versos. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O 32, ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu Pai. Nós temos aqui o Emanuel, o Deus conosco. Nós podemos dividir aqui, como o guia citou, o Filho de Deus e o Filho do Homem. Como o Deus que veio, se encarnou. Como explicar que ele é homem e ele é Deus? Explicar plenamente seria impossível, porque esse é um dos mistérios da divindade, e a mente de Deus é maior do que a nossa, a gente não consegue abranger tudo. Agora, Lucas, ainda que sendo gentil, escrevendo especialmente para estrangeiros, faz contínuas referências ao Velho Testamento. Há um salmo famoso que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui ele é chamado Filho do Altíssimo, e é dito a Maria: a sombra do Onipotente vai te cobrir. Salmo 91, o senhor citou. Ele é o cumprimento das antigas profecias, e para um público que conhecia bem a Bíblia, essas expressões eram familiares. Destacam o fato de que Jesus veio do céu. Ele não foi concebido por um pai humano, mas pelo próprio Espírito Santo, numa santa mulher, a Santa Virgem Maria, e ele é o Deus eterno. Ainda que chamado de Filho, por questões de compreensão humana, por funções que ele desempenha, mas ele é o próprio Deus eterno que veio habitar entre nós. Lembrando que quando a gente se refere a Maria, né, nós estamos nos referindo a uma pessoa que era pecadora. Pecadora, né? Inteiramente humana, mas exatamente, uma santa, exatamente. Uma mulher de vida exemplar. Quando o senhor se refere a santa também, o senhor não está se referindo à falta de alguém que não tenha pecados, mas alguém que foi escolhido, separado, que é o contexto de santidade da Bíblia. O uso bíblico da palavra santo não é o uso que hoje se faz dela. Hoje se imagina uma pessoa perfeita. O santo era aquele que era separado por Deus para um objetivo especial. Agora, se eu fosse escolher uma mulher para cuidar do meu filho, eu escolheria a melhor delas. Maria certamente era uma excelente pessoa. Exatamente. Agora tem aspectos que quero só sublinhar antes do pastor comentar. O senhor citou que ele veio do céu, é o Filho do Altíssimo. Olhar para Jesus como Filho de Deus é essencial para aquele que vai crer e aceitá-lo. Sim. Se você não aceita que Jesus é Deus, você pensa que ele é apenas um terceiro que pagou as suas contas. Não seria justo Deus cobrar minhas contas de um terceiro. Deus, por amor, perdoou o que eu devia para ele e ele mesmo pagou a conta. Se Jesus não fosse Deus, Deus teria sido injusto ao colocar sobre ele o peso dos meus pecados. Ele arcou com o prejuízo dele mesmo, e o prejuízo do pecado era a morte, mas também é uma vida de sofrimentos, para que nós pudéssemos viver uma vida de liberdade. Uma outra coisa que eu queria acrescentar... Sim, por favor, pastor. É um pensamento medieval que eu vou dizer aqui, mas muito útil ainda hoje. Uma das características de Deus é a eternidade, é a imutabilidade. Deus não muda. Alguns acreditam que Jesus um dia nasceu de Deus. E o argumento teológico diz assim: se houvesse um tempo em que o Filho não existisse, naquele tempo o Pai não era Pai. E quando o Filho surgiu, Deus se tornou Pai. Mas tornar-se não faz parte da natureza divina, porque Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Assim, para uma questão de compreensão humana, ele é chamado Filho do Altíssimo, mas as pessoas, reconheceram nele o próprio Deus encarnado. Exatamente. Então, estamos falando de um ser, Filho de Deus, mas eterno. Eterno. Sempre existiu. Sim. Pastor, você quer fazer... Os dois nós conceitos. Dominamos aqui a conversa. Aqui. Não, eu estou aprendendo com vocês aqui, a lição. O senhor mencionou a questão de ser filho de Deus, filho do homem, são os dois conceitos que eles permeiam a Bíblia inteira, né? Quem é Deus.
os conceitos de transcendência, imanência, né, que é o Deus Altíssimo, Ele está lá, é o Criador, onipotente, Pai da eternidade, quer dizer, Ele inventou a eternidade nem existe sem Ele. Mas, ao mesmo tempo, como diz o Antigo Testamento, é aquele que habita no coração do contrito. Isso mesmo. Então, Ele está lá, mas Ele está aqui. Cristo é a personificação dessa realidade. É o Deus que Ele vem aqui para o mundo para habitar com o ser humano. Ao mesmo tempo que a mãe é humana e o Espírito Santo é divino, né? Cujo mistério não compreendemos totalmente, mas o suficiente para aceitá-lo e para sermos salvos pelo poder. Então, ele tem todas as credenciais para ser um representante do ser humano, para pagar o preço, para carregar sobre si. Outro não poderia, anjo não poderia, um homem, Isso mesmo mesmo. que houvesse um ser humano criado perfeito, teria sido só ser humano, não teria sido Deus, Criador da eternidade. Ele tem credenciais, essa é a questão, o que ele pode. Tem alguns aspectos aqui, pastor, para a gente considerar. Antes eu queria ler um texto que está no Guia de Estudos, diz assim: sua relação para com o pai como filho é de um entre 3 parceiros iguais e eternos. Ou seja, nós estamos falando... Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a Trindade. Então nós estamos falando de... há uma figura usada como filho, mas estamos falando de 3 Sim. únicos, certo? 3 seres E eternos. no evento Cristo, na pessoa de Cristo, os 3 se fizeram presentes na concepção, no batismo, na vida, nos milagres, na morte, na ressurreição. Sempre é Deus. E sempre é homem, como disse Oliveiros, para que pudesse compreender a infeliz condição humana. Assumiu a humanidade inteiramente. Não quer dizer que deixou a divindade de lado, mas como um rico que deixa o dinheiro no banco e não usa e vive a vida de pobre, Jesus deixou sua divindade. É dele, mas não usou. Viveu a vida de homem para poder compreender e para poder salvar. Nós temos a referência bíblica que ele vem como um segundo Adão. Segundo Adão. Podemos dar essa explicação aqui? Por que entender? Aqui a gente tem um aspecto que o senhor colocou. Ele veio, é o Filho de Deus, mas limitou a atuação como Filho de Deus para se identificar conosco aqui, certo? Mas é o Filho de Deus que está aqui, tá? Por que é importante que a gente entenda que ele é um segundo Adão? Que natureza foi essa? Onde o pecado começou, a vitória sobre o pecado também começou. O pecado começou com um homem e a vitória sobre o pecado começa com um homem. Ele é chamado o segundo Adão porque veio substituindo Adão. Nós somos filhos de Adão, por isso somos pecadores. E somos filhos de Deus e por isso podemos aspirar a uma vida melhor. E até ter a certeza que Deus é bom mesmo. Agora, Jesus era homem na sua inteireza. Sentiu fome, sono, cansaço, alegrias. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, diz a Bíblia. Mas se alguém dissesse que ele não é homem, também essa pessoa não seria de Deus, também diz a Bíblia. Ele é os 2 juntos. E até para lembrar, a Bíblia é um livro inteiramente humano e inteiramente divino. As palavras da Bíblia são de homens. As ideias da Bíblia são de Deus. Mas a união do humano com o divino produziu na Bíblia um livro para efeitos de salvação perfeito. Assim, na vida de Cristo, a união do humano com o divino produziu uma vida perfeita. Assim na igreja também, né, pastor? É a parte divina, a parte humana, né? Agora, o assunto de Adão, né? Adão é a nossa referência de lapso, de pecado, né? Então, você tem... Adão, ele teve 2 momentos na sua existência. Era um que ele não tinha tendência nenhuma para o pecado, ele era perfeito, imagem, semelhança total do Criador. Possibilidade, mas não vontade. Mas não vontade, nem não inclinação, né? Não inclinação, né? ok. O seu caráter era imaculado, a sua moral era perfeita. Antes do lapso. Antes do pecado, antes do lapso, né? Isso. Mas, assim como
livre-arbítrio ele pode permitir a rejeição dessas coisas, então ele escolheu e ele viveu então os resultados de uma condição moralmente degradada. Então você tem Adão antes da queda, que ele tinha uma natureza não corrompida, e Adão após a queda com a natureza já corrompida. Então quando a Bíblia chama Cristo de segundo Adão, é bom lembrar que é o Adão antes da queda, que é o antes do lapso, né? Na teologia a gente chama isso aí, na teologia a gente chama isso aí de pré-lapsariano. É só um termo, pré-lapsariano, pós-lapsariano. Porque se Cristo vem na condição de Adão pós-queda, que moral ele tem, que condição ele tem, como é que pode um cordeiro maculado ser oferecido, né? Isso não fazia sentido em nenhum ritual bíblico isso daqui. Mas ele vem como Adão, para vencer onde Adão venceu, né? Então, se Adão é a nossa referência de queda, de lapso, Cristo é a nossa referência de vitória sobre aquele lapso ali. Então, por isso que ele é o segundo Adão, né? Deixa eu acrescentar. Sim. Eu não devia acrescentar nada, porque a explicação dele foi muito boa. De forma alguma, pastor. Então, apenas apresentar espero vocês falarem aqui para eu olhando aqui no Google, e completar. É que ninguém questiona que um homem como eu, como você, Gilmar, como qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, a gente é fraco mesmo, a gente vive pecando. A acusação contra Deus é que a lei de Deus era tão dura que nenhuma pessoa perfeita como Adão, antes do pecado, era capaz de guardá-la. Jesus veio para rebater essa acusação. Então ele vem para mostrar que com uma natureza sem inclinação para o pecado é possível ser tentado e é possível vencer. Agora, se Jesus tivesse vindo com a natureza pecaminosa, veja, ainda que eu vencesse meus atos pecaminosos, mas tendo em mim a natureza pecaminosa, eu preciso de um Redentor. Se Jesus tivesse vindo com a minha natureza, mesmo sem agir erradamente, ele também precisaria de um Redentor. Assim ele veio com a natureza pura, mas com as possibilidades de ceder à tentação. E o senhor está citando um aspecto importante, porque entender isso faz com que eu não justifique os meus erros, mas entenda que não é por causa dos meus atos que eu vou ter uma natureza perfeita. Não. Se eu me comparo com Cristo e acho que ele veio pós-queda, né? aquela pós-lapsariana lá, como Adão depois, inevitavelmente eu vou chegar à conclusão de que Cristo venceu com méritos puramente próprios dele, humanos senão precisava dele. do Redentor. Logo, se ele fez, eu também posso. Então, Cristo deixa de ser um substituto para ser um concorrente. Apenas um exemplo, né? Isso. Ele fez, eu também quero fazer. E eu vou querer vencer como ele venceu, mas a gente vence porque ele venceu, é diferente. E obcecado com isso, muitas pessoas acabam inevitavelmente indo para aquilo que a gente chama de perfeccionismo. Agora eu vou meticulosamente monitorar cada ação minha. É um evangelho bem comportamental. É o que eu faço, é o que eu como, é o que eu visto, é o que eu olho, é o que eu penso, é o que eu escuto. Jejum disso, ausência daquilo, isso. Aquilo que era para ser uma ferramenta que queria agregar à minha espiritualidade começa a virar fonte para a minha espiritualidade. Eu tiro Deus de cena. Boa frase, quero sublinhar essa frase. Aquilo que é para ser ferramentas para que eu desenvolva a minha espiritualidade se torna fonte da minha referência. É um mérito próprio, né? Mas Cristo ele tem que ser tudo o tempo todo para todos. É isso muito que ele bom, muito bom. E se alguém aprimorar sua vida só julgando Cristo como exemplo, imitando, e um dia acabar se considerando igual a Jesus. Seria a vitória do orgulho, quando a vitória de Cristo foi a vitória da humildade. Sendo Deus se fez homem, sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos e assim por diante, né? Nós temos no nosso guia de estudos o texto de Lucas, capítulo 9, versos 18 até o verso 27, onde Jesus faz a pergunta, estando, verso 18, ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Qual era a intenção de Jesus ao perguntar para os discípulos:
quem dizem as multidões que eu sou? Bom, como Deus, ele devia saber o que a multidão dizia. Mas como homem, uma preocupação que a gente tem é sempre com o que os outros estão pensando da gente. Jesus assumiu com tal inteireza a natureza humana que essa preocupação também transparece nele. Será que me entenderam? E ele queria ouvir a resposta dos discípulos. E foi boa. Porque os discípulos disseram, olha, a multidão está pensando bem de você, mas ainda não entendeu tudo. Porque acha que você é um bom profeta, um homem legal que apareceu aí. E Jesus diz, mas e você? Quem diz que eu sou? E Pedro, que costumava falar em nome dos demais discípulos, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quer dizer, mais do que um profeta, mais do que um sacerdote, mais do que um exemplo, mais do que um amigão, é o Deus que está conosco. E quando diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus tem uma resposta bonita para Pedro quando diz assim, tu és Simão, filho de Jonas, usando o mesmo argumento, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus, tu és Simão, o filho de Jonas. Quer dizer, eu te conheço um pouco, és o Cristo, Filho de Deus. Ele diz, eu te conheço muito, conheço teu Pai, sei quem tu és. Muito bom. Nós temos aqui uma perspectiva, um discípulo que dá uma resposta e tinha a visão correta e, consequentemente, uma perspectiva correta, pelo menos nesse momento, porque lá na frente ele vai... Altos e baixos, né? Que nem a gente, né, pastor? É verdade, é verdade. E é interessante porque lá na frente ele vai ter uma visão equivocada, ele vai no Getsemane tentar resolver a questão, vai afrontar. Né? No mesmo capítulo mesmo, Cristo faz um elogio para ele, olha, parabéns, você acertou. No mesmo capítulo, Cristo fala de novo com ele, fala assim, arreda de Satanás, mesmo capítulo. Ele dá um elogio, olha, revelação do Espírito, não, agora é Satanás. Esse é o drama do ser humano. A natureza humana, mesmo convertida, é sempre frágil. A gente depende o tempo todo da força de Deus. Exatamente, isso que eu ia dizer. Consequentemente, nós temos a mesma... fragilidade. Exatamente. E por isso a necessidade da dependência. Sim. É a manutenção. Agora, só os íntimos, veja, o povo, a multidão, tinha ideia sobre Jesus porque não tinha intimidade com ele. Os que tinham intimidade já compreendiam mais. Isso quer dizer que a intimidade com Cristo melhora realmente o conhecimento, não só o intelectual, mas o conhecimento experimental. Como alguém que experimenta uma fruta sabe realmente o gosto dela. Quem não experimentou sabe só o que os livros dizem. Assim, Jesus estava dizendo, quem é próximo a mim, me entende melhor. A intenção da pergunta, em realidade, é para mostrar exatamente quem é e a essência do seu ministério. Porque aí volta aquilo que a gente conversou. A expectativa das pessoas. Né? A primeira resposta deles é interessante. Eles relacionaram Jesus com Elias e com João Batista. Duas figuras que tinham muito em a ver. Eram tidos como figuras libertadoras, que na expectativa messiânica, no contexto do judaísmo do Segundo Templo, né? O que é esse período intertestamentário, que o templo foi destruído, não tinha mais sacrifício, não tinha mais Shekinah, mais perdão. O Espírito Santo havia se retirado. Em tese era isso daqui. E começou aquela criatividade, né? O que vai acontecer agora, o que é. E eles esperavam uma figura libertadora. E João Batista tinha muito em a ver com Elias, na sua roupa, inclusive, ali no seu estilo. Alguns teólogos chegam a compará-lo com os essênios. Há pessoas que falam que Cristo era um essênio também. E havia uma expectativa de alguém que ele viesse da base como um libertador, né? Como um libertador de várias frentes, inclusive, mas principalmente para trazer juízo e julgamento, que é o Shekinah que eles não tinham ali. Então, era um purificador, era uma nova era, era uma nova coisa. E estava na boca dos discípulos essa resposta. Eles falaram assim, olha, os outros estão pensando isso, mas talvez eles mesmos estavam ali naquela questão, até o próprio João Batista, como a gente já mencionou. Mas aí Cristo assinala a resposta de Pedro. Eu sou mais do que um libertador, mais do que um purificador. Eu não fui chamado para fazer purificação. Eu não fui, isso vai acontecer em algum momento, mas a missão não é essa daqui. Eu venho como Cristo, como o Messias. Poucos receberam essa, ou tiveram essa percepção. Tem a mulher lá do poço, que ela chegou a essa conclusão. Pedro, José de Arimateia, diz a Bíblia, ele esperava o reino de Deus. É o único na Bíblia que está esperando o reino de Deus, é José de Arimateia.
Os magos, você tinha citado em off. Os magos, você estavam esperando um Cristo naquele formato mesmo, de manjedoura, simples. Tá? Pouquíssima gente tinha compreendido ou chegado perto de raspão. E aqui Cristo confronta, né? Então há um confronto de realidades e a partir daqui a história é diferente. Agora ele vai subir no monte, agora outras coisas vão... Ele não deixa de ser o libertador. Só que ele é o libertador das fragilidades espirituais. Ele é o que liberta a gente do pecado, ele é o que eleva a natureza humana. Esperavam alguém só para derrubar os romanos. Ele veio para derrubar, foi o mal mesmo, para acabar com todo o mal. A vitória espiritual não era tão valorizada, nem tão esperada, como a vitória histórica, né? Material, só de um revolucionário. Ele é muito mais do que isso, ele veio para trazer libertação completa. E só para lembrar a questão dos essênios, eram povos que viviam em reclusão, só para eles você romperam citou. com a religião judaica mais tradicional, porque o templo estava lá, eles se rebelaram contra algumas coisas e não tinham mais acesso ao templo. Né? Mas era uma seita do judaísmo. Um aspecto que vocês estão falando, eu fiquei pensando, de alguma forma, nós às vezes não estamos repetindo ou aguardando o Senhor também de forma muito equivocada hoje, como, por exemplo, até acharmos que a solução para todos os nossos problemas está aqui. Sim. E definitivamente a solução para todos os nossos problemas? Interessante, Jesus não curou todos os enfermos, nem ressuscitou todos os defuntos. Ele não prometeu resolver todos os nossos problemas nesta vida, mas Ele promete uma outra vida sem problemas. Então, Ele vai resolver todos os nossos problemas na eternidade. Esse é um tempo de prova, para ver se a gente o reconhece, como os discípulos o reconheceram, como o Cristo, o Filho de Deus, o que veio para nos salvar. Um dia não teremos mais problemas, mas simplesmente aceitar Jesus para não ter problemas nessa vida, seria fazer mercantilismo religioso, né? Um interesse muito material. Definitivamente, a solução para tudo é futuro. É no futuro, na segunda vida. Ele é o filho quer dizer, a eternidade é filha dele, a eternidade flui dele. Ele é o pai da eternidade, né? E na eternidade ele vai atuar plenamente. Nós podemos ter algumas marcas desse reino, né? É o que Cristo fez, né? Marcas. Lá vai ser assim, tudo. A função da igreja hoje é essa daqui. Vamos apresentar aquilo que vai ser. Nem se alienar ali na frente, esquecer hoje, e nem focar aqui hoje e ali na frente. É o mesmo problema que eles tinham na época. Salomão disse, não há nada de novo debaixo do céu. Exatamente. A história se repete. É por isso que o foco às vezes não está na segunda vinda, o foco não está na redenção final. Vamos solucionar, porque aqui definitivamente está... É as duas coisas, o fim é lá, mas exatamente. É as duas coisas. Você usou um trocadilho aí de palavras, eu não foco aqui, não fico inteiramente ligado aqui, me esquecendo de lá e nem inteiramente lá, sem me preocupar aqui. Isso. Né? Mais ou menos nesse sentido. A função do cristão é atender as duas coisas, nem se alienar e nem se fincar aqui. Vamos crescer, vamos estudar, vamos ter as coisas, mas... Assim como a natureza de Cristo, né? Não é só o Filho de Deus, mas não é só o Filho do homem, não é só isso. O ser humano gosta de polarizar, né? Exatamente. O senhor queria considerar, pastor? O cristianismo promove uma vida de melhor qualidade. É inegável. Isso aí. Muito bem lembrado. Mas ela não alcança a perfeição, a não ser nos dias da eternidade. E mesmo aqui, e mesmo lá, a nossa dependência é inteiramente de Deus. Por isso que a gente procura ter uma saúde melhor, a gente muda os hábitos, as pessoas são libertas do seu vício, a gente tem uma família mais equilibrada, exatamente isso. O senhor usou uma boa frase aí, definitivamente o cristianismo produz uma vida melhor. Verdade. Muito, muito bom. O último detalhe para a gente considerar, que está no nosso guia de estudos, Lucas capítulo 9, a partir do verso 27... o 28 até o 36, que é a transfiguração. Nós temos aqui um episódio bem interessante, somente Lucas, essa é uma informação do Evangelho, só Lucas diz que Jesus foi transfigurado no momento da oração. Enquanto ele orava, diz o verso 9, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E só Lucas apresenta o assunto da conversa.
entre Jesus e Moisés e Elias, que é o assunto que ele falava a respeito da sua partida. Por que essas informações são importantes para a gente? Mais uma vez, Lucas preocupado com o ser humano, os detalhes aqui. Sim, esse é um dos momentos na vida de Jesus em que a divindade irradiou através da humanidade. Em alguns momentos, especialmente nos milagres e nos sinais, isso foi visto, mas aqui de maneira incomparável. A divindade estava ali para que os discípulos vissem. E o encontro da divindade com a humanidade. Moisés representando todos os homens que morreram e que um dia irão ressuscitar, porque Moisés foi ressuscitado. E Elias, aquele que foi arrebatado sem morrer. Representando também aqueles que, quando o Senhor voltar e estiverem vivos, serão levados para o céu. Não passarão pela morte. Sem passar pela morte. Ambos falando com Jesus a respeito da morte. Ora, Moisés falar sobre a morte, tá bom, porque ele passou pela morte. Elias falar que ele não passaria pela morte, se explica no fato de que se Jesus não morresse, não haveria salvação nem para Elias. Elias teria que voltar ao mundo e morrer. Ele estava lá já no céu como um penhor, como uma garantia de que a vida eterna é disponível. Um cheque pré-datado. Né? É isso mesmo. Ele veio numa antecipação da eternidade e dizendo para Jesus: permaneça firme, você vai cumprir sua missão. Veja que, como homem, ele também careceu não só do amparo divino, mas também do amparo humano. E ele busca os discípulos ali. O texto bíblico diz que Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Então ele tem o consolo do céu e aí ele busca quem está do lado dele e os encontra descansando. Que não foi uma vez só, né? Exatamente, isso essa cena se repete. É comum que o ser humano deixe Deus só, mas Deus nunca nos deixa sós. Nós vemos aqui Lucas preocupado com em mostrar para a gente que o Senhor está, as pessoas podem nos deixar, mas o Senhor sempre estará pronto a gente vê aqui a promessa bíblica se cumprindo para Jesus, através da conversa com Elias e com Moisés. De que forma isso é confortador para alguém, por exemplo, que está desanimado na fé, sem perspectiva, desapontado? Nosso Senhor Jesus sofreu mesmo sem merecer. Nós que merecemos não podemos esperar ter uma melhor sorte do que teve o nosso Mestre. Mas a garantia do amparo divino que foi dada para ele é que nos assegura de que ele sempre estará conosco. E, finalmente, ele prometeu: eu estou com vocês o tempo todo, através do Espírito Santo, até o fim. O homem nunca será desamparado, ainda que na nossa fraqueza, às vezes, a gente largue da mão de Deus. Mas o que precisarmos de Deus, Deus está sempre disponível. As pessoas podem nos deixar, mas o Senhor sempre estará conosco. Cristo tira tempo e espaço aqui para responder todas as perguntas, até as que não estão tão óbvias aqui. Então ele vai falar assim: Moisés, Elias, tranquilo, estou aqui. Pedro, né, tinha ali as suas dúvidas constantes, mas a sua expectativa, né, o que é Jesus? Ele é Moisés, ele é Elias? Falou: não, tá vendo aqui? Não sou ele, eu sou eu. Eu sou filho de Deus. Daí Pedro quer ficar lá em cima e fala assim: não nos esqueçamos do que estão lá embaixo, vamos descer. Então você vê Cristo preocupado com todo mundo, com quem está lá em cima, com os discípulos dele, com os que vieram para ver, com os anjos, com o plano de Deus, menos com ele, né? Porque ele compreendeu que a sua vida era uma missão, assim como a nossa vida é uma missão aqui. E ele escolheu, então, por amor, fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ok, eu creio que para a gente são lições tremendas. A gente termina o programa de hoje com a certeza de que nós temos um Deus, temos um Cristo que é Deus,
nós temos um Cristo que é humano, que tem empatia, que se preocupa conosco. Como o homem compreende, como Deus resolve. Exatamente. Vou sublinhar essa boa frase aqui, viu? Como o homem compreende e como Deus resolve.